Meu nome é Leandro Pereira Felipe, sou aluno do curso de Pedagogia da Universidade de Brasília, à distância. Nosso trabalho vai ser sobre a histórica cidade de Goiás, onde fica nosso polo, e uma cidade importantíssima para o estado de Goiás, que nós temos um carinho muito grande. Depois passamos no vestibular, temos o privilégio de conhecer, no meu caso, Rita Jaqueline. E além disso, a Adriele faz parte do nosso grupo também. Então eu sou o representante desse grupo formado por eu, Jaqueline e Adriele. Então vou começar falando um pouco da história da cidade de Goiás. Goiás foi a primeira capital do estado de Goiás. Foi fundada no século XVIII pelo bandeirante Bartolomeu Bueno da Silva, o Anhanguera Filho. Ele desbravava o Brasil em busca de índios para servir de escravos e também buscava riquezas minerais, como o ouro e a prata. E foi às margens do Rio Vermelho, que corta a cidade de Goiás, que Bartolomeu Bueno da Silva, mais conhecido como Anhanguera, encontrou ouro em 1725, fundando então o povoado da Barra, e logo depois o Arraial de Santana. E por conta da grande quantidade de ouro encontrada no Rio Vermelho, o Arraial de Santana foi elevado à vila pela coroa portuguesa, passando então a se chamar Vila Boa de Goiás, para depois tornar-se Cidade de Goiás em 1732. Vamos dar continuidade, então? Agora vamos falar sobre a identificação dos diversos grupos formadores da identidade local. Cidade de Goiás, ou Goiás Velho, como também é conhecido Goiás, foi povoado inicialmente por índios avascanoeiros e tapuiás. Com a procura de novas terras e ouro no fim do século XVII e início do século XVIII, os bandeirantes descobriram as primeiras minas de ouro em Goiás. No mesmo período chegaram à região missionários e pecuaristas em busca de melhores terras para o gado. A primeira informação sobre a população de Goiás são os dados da captação de 1736. Havia mais de 10 mil escravos adultos, negros e índios, com a população estimada em 20 mil habitantes. Devido à diminuição da mineração, houve também a diminuição da população. Não era mais viável transportar escravos para a região. Com o forro de alguns negros e a baixa quantidade de mulheres, houve a mestiçagem entre brancos, negros e índios. Vou citar agora Ribeiro, em 95, que diz assim: surgimos da confluência do entrechoque e do caldeamento do invasor português com índios silvícolas e campineiros e com negros africanos, uns e outros aliciados como escravos. A sociedade e a cultura brasileira são conformadas como variantes da versão lusitana da tradição civilizatória europeia ocidental, diferenciadas por coloridos herdados dos índios americanos. Ribeiro, 1995. Assim como afirma Ribeiro, 1995, a sociedade foi construída em um misto cultural, onde a sociedade civilizatória europeia misturou-se com os negros, os costumes negros, indígenas, para a formação das características do local. E também, é claro, para a rica cultura do nosso país. Ao decorrer da história da cidade de Goiás, podemos observar que a sociedade local havia se tornado mestiça. Havia mulatos em todos os níveis da sociedade, ocupando todos os tipos de cargo. Mesmo livres, os negros e mestiços não eram bem aceitos pela sociedade. Não participavam dos documentos oficiais, ficando de fora de registros históricos, mesmo esses sendo de suma importância para entendermos melhor a bagagem cultural que faz parte da história do nosso povo. Os negros escravizados, tratados a princípio como mercadoria, eram negados a participação da construção da história e da cultura brasileira. Mesmo sendo a mão de obra primordial das riquezas nacional, os relatos abordavam a história dessa minoria como algo irrelevante, dando à cultura europeia um contexto superior. Com isso, perdemos diversos saberes e histórias perdidas no tempo. Agora vamos para outra parte.
Quais são as contribuições históricas e culturais para a constituição da identidade local? A cidade de Goiás é uma cidade histórica, patrimônio histórico e cultural da humanidade, com uma rica manifestação cultural, destacando a Semana Santa, e em especial a procissão do Fogaréu, que recebe visitas de todo o país. Conhecida também pela grande poetisa Cora Coralina, a cidade é uma volta no tempo. Suas casas, igrejas, estradas e costumes foram mantidos durante todos esses anos. E eu vou mostrar uns vídeos agora sobre o Fogaréu, um pouco sobre a grande poetisa Cora Coralina. Quando os ponteiros do relógio da antiga capital bate à meia-noite, é hora de acordar as trevas. O toque da fanfarra quebra o silêncio sagrado. E aos pés da Igreja da Boa Morte começa a procissão do Fogaréu. A cidade de Goiás se transforma em um mar de fogo. Tochas iluminam o caminho escuro, farricocos guiam a multidão. Homens descalços, vestidos com túnicas coloridas, encapuzados representam os soldados romanos na busca e prisão de Jesus Cristo. A encenação da Paixão de Cristo é um espetáculo de fé, adoração e mistério. O passo largo pelas ruas de pedra é embalado pelo rufar dos tambores. São 3 toques. O primeiro, mais lento. O segundo, mais rápido. E o terceiro, em ritmo acelerado. A primeira parada é na Igreja Nossa Senhora do Rosário. A representação da Santa Ceia, momento que Cristo se reuniu com os apóstolos. Curando os enfermos, dando vista aos cegos, ressuscitando os mortos, guiando vossos passos pelos caminhos da vida. A procura continua até a Igreja São Francisco de Paula, na antiga Jerusalém, o Monte das Oliveiras. A correria é interrompida de repente. O som do clarim anuncia: o homem perseguido foi preso. A multidão silencia. Jesus, que veio para salvar o mundo, está morto. Minha vida, meus sentidos, minha estética, todas as vibrações de minha sensibilidade de mulher têm aqui suas raízes. Eu sou a menina feia da Ponte da Lapa. Eu sou Aninha. Minha mãe, muito viúva, isolava-se no seu mundo de frustrações. Tudo isso aumentava minha solidão e eu me fechava, circunscrita no meu mundo do faz de conta. Vivia vida sedentária. Tinha atitude de pessoa desgostosa da vida, como dizia então. Apegava-se também com interesse resignado e tranquilo ao feito de um crochê de linha muito fina e ponto muito aberto, que nunca vi terminado. Ela vive na transição entre prosa e poesia. A gente tem poemas que atravessam um fio muito narrativo, muito denso, alguns autores vão chamar de epilíricos. E na própria prosa também ela é muito carregada de lirismo. Então há um entrelugar entre o épico e o lírico na obra de Cora. Daí o título do meu livro, Vintém de Cobre. Vintém de cobre, dinheiro antigo, moeda escura, recolhida, desusada, feia, triste, pesada. Meus anseios extravasaram a velha casa, arrombaram portas e janelas, e eu me fiz ao largo da vida. Andei por mundos ignotos e cavalguei o corcel branco do sonho.
Chorei ali, já do lado mineiro, minhas lágrimas de despedida. Ninguém me espera no caminho, ninguém acende a luz, ninguém me estende a mão, e as mãos atiram pedras. Vestida de cabelos brancos, voltei sozinha à velha casa deserta. Ajuntei todas as pedras que vieram sobre mim. Teci um tapete floreado e no sonho me perdi. Uma estrada, um leito, uma casa, um companheiro. Tudo de pedra. Entre pedras cresceu a minha poesia. Minha vida, quebrando pedras e plantando flores. Entre pedras que me esmagavam, levantei a pedra rude dos meus versos. Então, o objetivo desse trabalho foi mostrar a rica diversidade cultural herdada por nossos antepassados, mostrar as características das quais fazem parte da nossa cultura e que foi influenciada por diversas outras, mostrar a importância dos antepassados que por muito tempo foram deixados de fora dos livros de história. Eles são de suma importância para falarmos das características do local onde vivemos e toda a cultura que faz parte das nossas vidas. A cidade do Goiás é uma cidade belíssima, tivemos o privilégio de conhecer, assim como os demais colegas, muitos de lá da cidade de Goiás, mas também tem gente que são de outros municípios, como nós, que estamos distantes a 300 quilômetros, mas temos muito carinho por Goiás e por isso que esse foi o objetivo do nosso trabalho. Obrigado e até a próxima.